Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia. Vamos trazer aí algumas informações importantes. Mercadão da bola pegando fogo. Tivemos acesso aí através dos companheiros do Papo na Colina de 6 jogadores que o Vasco tem interesse de contratar. Vamos atualizar para vocês a situação de Ricardo Gomes. Então, roda a vinheta porque o giro de notícias está quentíssimo, como vocês gostam. Após a vinheta, eu chego aí com mais informações. Bom, família, vamos começar aí o nosso girão de notícias. Antes, deixa o like aí que ajuda a gente bastante. Segue a gente também lá no Instagram, que é importante para esse vídeo chegar a mais vascaínos. Você que não é inscrito no Futebolaço Podcast, já se inscreve lá também. E se inscreve no nosso canal de corte, que os melhores momentos das nossas resenhas fica salvo por lá, beleza? Bom, vamos falar aí do Mercadão da Bola. O Vasco está no mercado querendo contratar novos jogadores. E segundo a rapaziada do Papo na Colina, eles tiveram acesso a alguns nomes. 2 nomes são 2 goleiros que inclusive estão com o contrato encerrando agora no final do ano. Marcelo Lomba do Internacional e o Matheus Cavicchioli, que é goleiro do América Mineiro. O atacante Rossi, que tem um carinho muito grande pelo Vasco, também tem contrato encerrando com o Bahia. E o Bahia pode ser rebaixado e aí jogar a mesma competição que o Vasco. E também alguns outros jogadores já com uma situação um pouco mais complexa. O atacante Bruno Sávio, que fez o último campeonato brasileiro pelo Guarani, foi muito bem por sinal, pertence ao Luletano de Portugal. E também o atacante Moisés, esse tem contrato com a Ponte Preta até 2024. Aleph Manga, atacante que despertou no futebol carioca esse ano pelo Volta Redonda, foi emprestado ao Goiás com passe fixado de 1.300.000 e o Goiás não vai exercer a opção de compra, então ele retorna para a equipe de Volta Redonda. E também lateral esquerdo Bidu do Guarani, esse aí já tem sondagem de várias equipes grandes e o Guarani só aceita grana, então é um jogador que está no radar do Vasco, mas não deve vir a São Januário. Bom, vamos atualizar para vocês aí algumas situações. Matheus Cavicchioli, Marcelo Lomba e Rossi, esses 3 aí ficam livres no mercado. A situação do Rossi, vou dar aqui um feed meu. Já tive a oportunidade de uma vez de conversar com o Rossi no mês de junho. O Rossi, ele é apaixonado pelo Vasco e pela torcida do Vasco. Ele tem um carinho absurdo pelo Vasco. E infelizmente ele só não ficou no Vasco pela bagunça que é o clube e pela questão salarial. Por ele não teria saído do Vasco se não fosse os problemas salariais. Prova disso que eu estou dizendo, entrevista mesmo dada ao companheiro Thiago Asmar do canal Pilhado, ele deixou bem claro o amor que ele tem pelo Vasco da Gama e inclusive não querendo ter problema com o Vasco, ele disse que o Vasco poderia negociar a dívida que tem com ele e pagar da forma como bem pudesse, porque ele não queria atrito com o Vasco e tem um carinho absurdo. E a mim, na conversa que nós tivemos lá no mês de junho, ele falou que é apaixonado pelo Vasco e assim, jogou já em vários clubes, mas a repercussão e a forma como ele era tratado na rua quando ele jogou no Vasco era algo assim surreal. Se não forem as questões salariais, o Vasco se organizar, ele desejaria muito novamente um dia vestir a camisa do Vasco. Então, em que pé vai ficar isso? Não sei se o Bahia tem interesse em renovar o contrato com o jogador. Não sei com que olhos ele enxerga uma Série B, já que o Vasco vai estar. E acredito que é um jogador também que tem mercado. Mesmo a situação do Bahia e do Vasco, aí caso o Bahia queira ficar com o jogador ou o próprio Vasco tente avançar nas negociações, ele vai ter sondagens de equipe de Série A. E até que ponto vai pesar a palavra da diretoria? Olha, a gente está pagando salário em dia aqui, na verdade está atrasado um mês, mas as coisas melhoraram, etc e tal, a gente negocia a tua dívida para trás, paga mais um salário, quer vir? Eu não sei se ele aceitaria nesse momento vir ao Vasco muito por esse pé atrás, porque ainda tem um débito da passagem de 2019. Mas vamos aguardar. Segundo o Papo na Colina, é um nome que está no interesse do Vasco, está na discussão da diretoria do Vasco e poderia chegar aí caso ele não acerte a renovação com o Bahia. Torço muito, acho que já começaríamos bem a Série B com o Rossi, um jogador que tem muita intensidade, tem velocidade, dá puxada de contra-ataque, é um jogador que recompõe e ajuda muito o sistema defensivo também e já conhece a casa.
um jogador identificado com o Vasco da Gama. Eu gostaria muito de ver. Daí vir é outra questão. Marcelo Lomba tem contrato encerrando com o Internacional, tá lá desde 2016, são bastante anos já jogando pelo Internacional de Porto Alegre. Não sei se o Inter tem interesse em renovar, mas também é um jogador que está com o contrato encerrando. Ele e o Matheus Cavicchioli, ambos têm a mesma idade, 35 anos, na verdade o Lomba faz 35 anos agora no mês de dezembro, e ano que vem completam 36 anos de idade. Então 2 goleiros já rodados, com a diferença de que o Matheus Cavicchioli foi um jogador que passou por vários clubes bem aleatórios na sua carreira, nunca pegou uma camisa de peso importante para poder vestir. O América é um clube importante no Brasil, mas no nível de Vasco, Corinthians, Flamengo, São Paulo, Fluminense, etc., ele nunca jogou. Então, enfim, tem um pouco de pé atrás com esse perfil de jogador. Ele tem 35 anos de idade, como eu disse, e o contrato dele está encerrando com o América Mineiro. Outros nomes que o Vasco observa, o Bruno Sávio pertence ao Luletano de Portugal. O contrato dele acaba agora com o Guarani e não deve ficar por lá. Para ficar, ele queria uma valorização salarial, ao qual o Guarani não tem condições de pagar. É um jogador que, inclusive, eu já tinha falado dele aqui no canal e eu vejo com muito bons olhos. É um jogador que sabe jogar de beirada, joga de centroavante também, sabe fazer gols, tem boa velocidade. É um jogador que tem um excelente 1 contra 1. Então gostaria de vê-lo com a camisa do Vasco. Moisés, acho que sem chance, não vem. É um jogador caro e tem contrato aí até 2024 com a Ponte. E o Aleph Manga, eu vou deixar com vocês o depoimento do próprio empresário do jogador aos companheiros do Vascaíno.net, matéria apurada pelo companheiro Diego Torres. Antes de deixar o depoimento aí do empresário do Aleph Manga, se liga, tá chegando o nosso sorteio de 6 camisas do Vasco em parceria com o 1xBet. Você que quiser participar do sorteio, é só clicar aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastrar no site da 1xBet e fazer um pequeno depósito de R$25 e mandar pro e-mail do canal, que tá aqui na descrição do vídeo para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Além de participar do sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. Cada R$25 gera um cupom, fizer 50, gera 2,75,3. Assim você tem mais grana para apostar e ainda aumenta as suas chances de ganhar a camisa no sorteio. Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar com vocês o agente do Aleph Manga comentando essa situação, que acha muito pouco provável ele vir jogar no Vasco da Gama ano que vem. Tenho recebido inúmeras ligações desde que o Goiás não exerceu a opção de compra. Clubes de fora do país da Série A, diversas consultas. Nada de concreto até o momento, mas eu tenho sido bastante requisitado. Eu acho muito difícil o Aleph ir para o Vasco. O clube tem dificuldades financeiras e não deve ter grana para pagar o valor que o Walter Renone está pedindo. Os números da Série A são outros, disse o seu agente ao Vascaínos.net. Bom, outros nomes que interessam ao Vasco, segundo o Papo na Colina, é o atacante Yuri Castilho, que pertence ao Portimonense de Portugal e jogou a Série B emprestado ao CSA, e o zagueiro Camutanga. Esse está muito valorizado, zagueiro do Náutico, muito bom, mas acho também que não pinta na Colina. Esses foram alguns dos nomes que estão sendo especulados. Além também do lateral esquerdo, William Formiga, que pertence à equipe do Vila Nova. Na verdade, pertence ao Cianorte e jogou Brasileirão emprestado pelo Vila Nova. Jogador, inclusive, é um lateral jamais defensivo. Vamos aguardar. Qualquer novidade sobre esses jogadores, eu trago para vocês aqui no canal. É assim mesmo. Minha filha invadiu o girão de notícias. Bom, galera, vamos atualizar para vocês a situação aí do Ricardo Gomes. Ricardo Gomes deu uma entrevista aos companheiros do Globoesporte.com e disse o porquê, na opinião dele, a negociação acabou sendo encerrada. Confere aí. Claro que não impede ter um coordenador. Você tem de ter pessoas qualificadas para trabalhar em conjunto. Prefiro trabalhar assim, um técnico e um diretor executivo. No caso do Vasco, tive boas conversas com o presidente. Vejo um futuro bem interessante para o Vasco. São coisas de negociação de futebol. Não chegamos a um final feliz, contou Ricardo Gomes ao Globoesporte.com. Bom, galera, e para finalizar, o atacante Léo Jabá não irá mesmo permanecer no Vasco da Gama. Inclusive, o Vasco fez uma nota oficial se despedindo do jogador. Dando sequência ao processo de reformulação visando a temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Vasco da Gama definiu nesta quinta-feira a saída do atleta Léo Jabá.
O atacante não terá o contrato renovado ao término do vínculo. Contratado por empréstimo junto ao PAOK da Grécia, Léo Jabá disputou 38 jogos, marcou 3 gols e deu 6 assistências na temporada de 2021. O Vasco da Gama agradece ao atleta pelo empenho e deseja sorte na sequência da carreira. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais à noite eu chego com mais informações, beleza? Chegou até aqui, eu dar essa moral. Deixa o like, que é muito importante e ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Que aí toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e tu vai sair aqui muito bem informado. Se inscreve lá no nosso Futebolaço Podcast também e aí se inscreve no canal de cortes do Futebolaço Podcast, que aí você acompanha as nossas resenhas. 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família. Eu, qualquer momento que voltar hoje, tamo junto, valeu, fui!